Oi, gente. Eu acabei de assistir a participação do Roberto Campos Neto no Roda Viva. E retomando uma tradição aqui do canal, eu vou fazer uma análise. No caso, eu vou fazer dois vídeos. Esse, em que eu vou fazer uma análise mais política e das intenções do Roberto Campos Neto no atual cenário político, e um outro vídeo em que eu vou ponto a ponto falando sobre aspectos específicos da entrevista que ele deu no Roda Viva. E analisar o Roda Viva é importante porque se trata de um programa com muita audiência e que muitas vezes assuntos importantes do país, como o assunto da taxa de juros, acabam sendo discutidos. O Roberto Campos Neto ele vem para essa entrevista do Roda Viva estando no epicentro de uma tensão entre ele e o Lula, né? E o governo do PT. O governo do PT vem fazendo várias críticas à política de juros do Banco Central, que tem sido juros realmente elevados, e o próprio Roberto Campos Neto, um indicado da época do Bolsonaro, admitiu isso. Mas a missão do Roberto Campos Neto durante o Roda Viva ficou absolutamente clara para mim. Ele quis, por um lado, reduzir a tensão com Lula. Em vários momentos ele disse que existe muita boa vontade do Haddad, da Simone Tebet, do Lula. Ele falou até que existe boa vontade internacional de retomada de investimentos no Brasil. Ele falou que a agenda social do Banco Central ela entra em concordância com muitos aspectos da agenda social do novo governo. E ele tentou o tempo todo minimizar a sua atuação bolsonarista. Quando foi questionado sobre ter ido votar com a camisa do Brasil, a camisa da CBF, que eu costumo dizer, né, a camisa da seleção brasileira da CBF, né, ele minimizou o fato. Ele não quis falar sobre isso, ele disse que vivemos um tempo de polarização e desconversou. Um outro objetivo do Roberto Campos Neto, claramente, foi enfatizar a importância da independência e autonomia do Banco Central. Ele, por mais de uma vez, falou que os países que têm autonomia há mais tempo são países mais estáveis do ponto de vista econômico, que têm taxas de inflação menores, e que os países que têm bancos centrais vinculados ao governo são economias e políticas monetárias menos estáveis e políticas monetárias com mais problemas. Então ele tentou utilizar todo tipo de argumento para fazer a defesa da autonomia do Banco Central. Onde é que estão os buracos e onde é que foi que ele, sem se perceber completamente, deu um argumento poderoso para a limitação da taxa de juros? Não somente da taxa de juros do Banco Central, como ele mesmo disse, a taxa de juros do Banco Central corresponde a 20, 24% do total, né? Na verdade, boa parte dos juros no Brasil tem a ver com as atitudes dos bancos, das empresas de cartão de crédito, não é? Tem a ver com as taxas de juros pelos agentes privados, não é? E como eles atuam, e não apenas pela taxa indexada à Selic. Mas ao dizer isso, ele acaba dando um poderosíssimo argumento, sem que ele se apercebesse, para nós defendermos que, tendo em vista as taxas absolutamente abusivas de juros praticadas pelas empresas de cartão de crédito e pelos bancos, há uma necessidade de uma legislação que proíba juros excessivos, que tem uma proibição de juros excessivos praticados por entidades financeiras, para impedir que, na verdade, a agiotagem legalizada continue. Porque o sistema que existe no Brasil, basicamente é esse. É um sistema de agiotagem legalizada, em que o endividamento da população e de empresas, mas da população especialmente, né? E até quando se falou da inadimplência, ele lembrou que a inadimplência é maior entre os cidadãos, até mesmo do que entre as empresas. A inadimplência ela é produzida em grande medida por um sistema de juros absolutamente insanos, predatórios, né? Juros que eu diria quase que esquemas
de endividamento da população e que não devem ser tolerados, que deveriam ser coibidos por uma legislação específica sobre isso. Isso diminuiria a taxa de juros em geral e poderia favorecer a uma diminuição, inclusive, da taxa Selic. Então, o Roberto Campos Neto, sem se aperceber ali, ele deu argumentos poderosos que o pessoal da Auditoria Cidadã, que tem, a Maria Lúcia Fattorelli tem um projeto com a Auditoria Cidadã para limitação de juros, deu argumentos poderosos para isso. E eu vou, inclusive, mandar uma mensagem para a Maria Lúcia Fattorelli, que é uma aliada do canal, inclusive o canal agora chegou a 91 mil seguidores, não é? Para comemorar com vocês e para dizer para ela que, olha, usa esse argumento aqui do Roberto Campos Neto. Ele não se apercebeu, mas ajudou sem querer a nossa causa. O Roberto Campos Neto também parecia bastante preocupado em manter o cargo e minimizou a sua importância. Ele disse assim, não, eu ficar, daqui a 1 ano e meio eu estou voltando para o mercado privado, para o setor privado, eu não tenho essa importância toda, a direção dominante do Banco Central, ela tem uma visão muito semelhante de que os juros alto, ele ajuda a controlar a inflação, e aí contém um grande equívoco da fala do Roberto Campos Neto. Um dos elementos centrais para a inflação no Brasil e que reduziriam dramaticamente o preço de quase todos os produtos seria a modificação da política de preço da Petrobras, da paridade internacional de preços, que é a atual, que foi modificada no governo Temer, para custo da produção mais um lucro em linha com as empresas petrolíferas do mundo. Se isso fosse implementado no Brasil, retornando a uma política de preços semelhante à que existia antes da paridade internacional dos preços, o preço da gasolina iria cair, o preço do diesel iria cair, e com a queda do preço da gasolina e do diesel, todos os produtos praticamente iriam cair, porque nossa cadeia produtiva está absolutamente ligada ao transporte dos produtos por caminhões. Então, com a queda do preço do diesel, com a queda do preço da gasolina, você teria automaticamente, assim, relativamente pouco tempo, uma queda dos preços da maioria dos produtos. Você criaria um controle sobre a questão inflacionária. E você poderia, com a previsão melhor em relação à inflação, até mesmo reduzir os juros da taxa Selic, mas especialmente, reduzir os juros do Banco Central, mas especialmente você poderia ter uma política para redução dos juros, proibir, na verdade, excesso de juros nas empresas financeiras, empresas de cartão de crédito, nos grandes bancos e tudo mais. Mas é claro que esse discurso não foi feito pelo Roberto Campos Neto. Ele reproduziu aquela visão que é chamada de ortodoxa, eu chamaria liberal tradicional, de que é necessário manter os juros altos para controlar a inflação. Uma coisa que ele disse é verdade. Reduzir apenas a taxa Selic, os juros do Banco Central, não seria suficiente por si só para reduzir todos os juros no Brasil. Você precisaria, mas isso mostra ainda mais como nós precisamos de uma legislação que proíba os excessos de juros praticados pelas empresas de cartão de crédito e pelos bancos comerciais desse país. Então, se a entrevista do Roberto Campos Neto serviu para alguma coisa, foi para isso. Ele lembrou uma iniciativa de que um indicado do Lula enfatiza muito o cooperativismo, e esse aspecto eu vou me aprofundar no meu vídeo seguinte, falando sobre aspectos específicos. Mas é uma iniciativa que vocês sabem, quem acompanha meu canal, que eu sou um grande entusiasta do cooperativismo, e é absolutamente estranho ver em uma figura que é neto do Roberto Campos, da ditadura militar,
querendo ser simpático ao novo governo do PT e querendo ser simpático a políticas de uma agenda social, uma agenda verde e ao cooperativismo. Realmente, sinal dos tempos e uma adequação rápida a uma conjuntura política diferente, né? Como algumas figuras se moldam bastante à conjuntura. Embora a verdade seja dita, algumas das coisas que ele citou como agenda, entre aspas, social, já estavam sendo defendidas anteriormente pelo Banco Central. Mas outras que ele enfatizou durante essa entrevista, especialmente a Agenda Verde e o cooperativismo, foram coisas que ele enfatizou para tentar parecer mais palatável à esquerda. Mas pessoas como eu não se esquecem de que ele foi indicado pelo Bolsonaro, não se esquecem que a concepção econômica dele é uma concepção econômica que ignora, por exemplo, a política de preços da Petrobras, o que mostra uma ortodoxia que, na verdade, significa uma concepção antiga que a única forma, a forma principal de controlar a inflação seria com a alta dos juros, quando na verdade existem outros mecanismos que podem ser implementados, que podem reduzir a inflação e que com isso pode-se ter taxa de juros menores do Banco Central e especialmente pode-se controlar a farra dos juros dos bancos privados e das empresas de cartão de crédito, que no Brasil são um verdadeiro roubo à população brasileira, né? É uma estratégia de extração de riqueza da classe trabalhadora que vai, através do endividamento, direto para o mercado financeiro e direto para os mais ricos. A forma como se faz o endividamento da população produz, né, um sistema que favorece o empobrecimento dos mais pobres e o enriquecimento dos mais ricos. E isso precisa mudar. Nós precisamos ter o alargamento, ter o fortalecimento da classe trabalhadora, da sua autonomia, e isso tem a ver com cooperativas, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e logo na sequência, gente, eu vou publicar esse vídeo na madrugada e na manhã do dia seguinte, né, da entrevista dele, vai ter o meu vídeo com o resumo pormenorizado. Espero que vocês assistam. Resumo e análise comentada, né? Sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta muito do que a gente faz, se inscreve no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, em que a gente enfatiza que a democracia ela precisa ser econômica, social, ela precisa envolver uma reforma tributária, ela precisa envolver cooperativismo, ela precisa envolver democracia nos espaços de trabalho. Eu espero que vocês se inscrevam no curso meu em parceria com o Fernando Drummond. Um abração e até o próximo vídeo.